Paizinho, Pai amado, Pai maravilhoso, Pai exaltado e glorificado. Eis que nós entramos aqui mais um dia para a nossa live de número 13. Pai, nós queremos em primeiro lugar te agradecer pelo teu amor, te agradecer pela tua graça, te agradecer pela tua misericórdia. Te agradecer, Pai, porque as tuas misericórdias nos alcançaram em mais uma manhã. Oh, Paizinho, muito obrigada. Obrigada por nos dar a oportunidade de estarmos vivos. Obrigada, Senhor, porque nesse momento, Pai, se nós estamos aqui assistindo essa live, ouvindo essa live, participando dessa live, o Senhor nos escolheu para que nós possamos fazer parte daqueles que estão vivos, mas não apenas vivos, Pai, com os olhos abertos, mas vivos em espírito. Pai, obrigada pelo teu amor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela nossa casa, pela nossa comida, pelos nossos amigos, pela nossa família, pela nossa saúde. Obrigada, Papai. Muito, muito, muito obrigada. Pai, eu também quero nessa manhã te pedir perdão. Te pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pensamentos errados, pelas palavras erradas que saem da nossa boca, pelos sentimentos errados que muitas vezes penetram no nosso coração, pelas ações erradas das nossas mãos. Pai, eu quero te pedir perdão. Senhor, quando nós tomamos banho, é possível lavar o nosso corpo por fora. Mas, Pai, o nosso coração só o Senhor consegue lavar. Só o Senhor consegue purificar. O Espírito Santo de Deus vem nessa manhã nos lavar por dentro. Vem nessa manhã trocar o nosso sangue. Vem nessa manhã purificar a nossa alma. Vem nessa manhã tirar tudo que não vem de Ti, tudo que não Te agrada, Pai. Ó Espírito Santo, arranca mesmo com as Tuas mãos, Pai, tudo aquilo que não vem de Ti e enche o nosso coração, Senhor, daquilo que vem do Senhor. Ó Espírito Santo, nós queremos nesta manhã Te convidar. Vem, Espírito Santo, Tu és o nosso convidado de honra. Pai, nós estamos aqui por causa do Senhor. Nós estamos aqui, Espírito Santo, porque nós Te amamos, porque nós Te desejamos, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, porque sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós não somos ninguém. Pai, nós precisamos de Ti para o ar que nós respiramos. Nós precisamos da Tua luz para iluminar o nosso caminho. Nós precisamos do Teu caminho, da Tua direção. Vem, Espírito Santo, nessa manhã como um vento impetuoso, vem como uma brisa suave, vem como um fogo. Vem, Espírito Santo. Nós temos fome e sede da Tua presença. Nós temos fome e sede da Tua presença, Senhor. Espírito Santo, Tu és o nosso convidado de honra. Vem e revela a verdade da Tua palavra. Papai, essa palavra foi escrita por Ti e só o Senhor pode revelar as Tuas palavras. Vem, Espírito Santo, nos ensina, nos exorta, nos limpa, nos purifica, Pai. Vem, Senhor, porque nós queremos conhecer a verdade da Tua palavra. Senhor, essa palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai, nos liberta de todo cativeiro, nos liberta de tudo aquilo que nos prende, nos liberta de tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Nos liberta, Senhor. É o que nós Te pedimos nessa manhã. Oh, Paizinho, eu quero mais uma vez colocar a minha vida diante do Teu altar, Papai. A minha vida é Tua, a minha mente é Tua, o meu coração é Teu, Pai. Pai, que a minha mente seja Tua mente, que os meus olhos sejam os Teus olhos, que os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos, que meu coração seja o Teu coração, Pai, e que não saia uma palavra da minha boca que não venha do Senhor. Pai, que toda voz do medo, que toda voz da dúvida, que toda voz da insegurança caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Só o Senhor, Espírito Santo, tem voz nessa live, porque essa live é Tua. Pai, que o Senhor conduza, que o Senhor
Senhor dirija, que o Senhor comande, que o Senhor governe esse momento. Essa live é tua, Senhor. Essa live é a live da presença. Não é a live da Patrícia, não, papai. É a tua live, Pai. O Senhor reina nesse lugar. O Senhor reina nos nossos corações. Pai, prepara o nosso coração como uma terra fértil, para que o nosso coração, Pai, quando a Tua palavra entrar, Senhor, a Tua palavra possa produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Que essa palavra seja como uma espada que divide alma e espírito, juntas e medulas, e que nós possamos, Pai, sermos transformados pela Tua palavra. É o que nós oramos e Te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos a mais uma live da presença, frutificando no Espírito. Ai, gente, que alegria estar aqui com vocês em mais uma manhã, em mais uma madrugada, nessa live de número 13. Estamos aqui há 13 dias, rendidas e prostradas aos pés do Abba, buscando a face dele, buscando aprender mais dele, buscando a comunhão dele, buscando intimidade, profundidade com ele. Vou aproveitar e pedir para vocês compartilharem. Gente, hoje eu vou ter que falar um pouquinho baixo, porque eu estou numa casa com mais 5 mulheres. Então, hoje eu tenho que falar baixinho porque tem muita gente dormindo aqui enquanto a gente está aqui fazendo a live. Mas o pessoal falou assim ontem: não acredito que seu celular vai despertar 4h40. Falei: meu celular desperta, para falar a verdade, 4h39. Então, assim que meu celular despertou, eu tive que pular de primeira para não acordar as pessoas. Bom dia, Manuele, bom dia, Vitória, bom dia, Arlete, bom dia, Toninho, bom dia, Selminha, bom dia, Angélica. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, hoje, antes da live, eu fiz até uma garrafinha de café, olha isso. Eu consegui fazer uma garrafinha de café e deixar aqui do lado. Bom dia, Cris, bom dia, Luciana. Olha, gente, eu vou começar contando um testemunho para vocês, não para glorificar a minha vida, não, gente, não porque Jesus precisa disso, não. Mas eu vou contar para que vocês possam sentir o que é a gente crer mesmo sem ter. A gente crer mesmo sem entender, né? Eu acho que quem me acompanha aqui há um tempo sabe o quanto que eu sempre falo da pastora Série Silva. Ela é uma pessoa cheia da presença de Deus, uma pessoa que tem um coração lindo, um coração segundo o coração de Deus. Eu não conhecia a pastora Série pessoalmente, eu só conhecia ela pela internet, e há muito tempo já que eu queria muito conhecer a pastora Séries. E esse final de semana eu estou aqui em Balneário Camboriú e eu vim para um seminário o final de semana inteiro, sexta, sábado e domingo, com a pastora Séries. E, gente, Deus é tão bonitinho, gente, mas Deus é tão lindo, que, assim, eu estou nesse momento aqui, hospedada na casa da pastora Séries. Ontem foi uma tarde linda que nós passamos juntas, a gente ficou até 10 horas da noite batendo papo e conversando, e nem deu para pegar o celular direito, nem tirei nenhuma foto, porque eu só queria viver aquele tempo ali na presença de Deus. E isso para vocês verem, eu não conhecia a pastora Séries, eu conhecia ela só pela internet, e o Espírito Santo nos conduziu a um seminário juntas no final de semana, e ainda estar aqui na casa da pastora Séries. Então isso mostra que Deus, gente, Deus, ele é lindo demais. Então, assim, creia sem entender, creia sem questionar, creia mesmo que você não veja que é possível, creia mesmo que com seus olhos humanos você não enxergue, você não tem que enxergar. Lembre do que nós falamos ontem sobre crer sem ter sinais, crer. Gente, eu não tinha sinal nenhum de Deus. Gente, ontem
Teve um momento que eu parei assim, eu falei, meu Deus, o Senhor é extraordinário. Porque eu tinha certeza que isso ia acontecer, gente. Eu não sabia o quando, eu não sabia o como, eu não sabia de nada. Eu só sabia que um dia Deus, porque quando Deus conecta as pessoas no espírito, é totalmente diferente de quando elas são conectadas na carne. Gente, ontem eu estava lendo ali no meu devocional, lá em João, que está escrito o seguinte: quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Quando você é conectado no espírito, você crê, independente de você ver. Então, o tema de hoje da nossa live é creia, mesmo sem ver. A fé é você crer naquilo que ainda não existe. Fé é você trazer à existência aquilo que ainda não existe. Então, gente, se eu pudesse dar uma dica para vocês hoje é creia. Creia em primeiro lugar no amor de Deus, creia na bondade de Deus, creia que Deus ele faz infinitamente mais do que aquilo que você pensou, sonhou e imaginou. Gente, eu estava falando assim para Deus ontem, viu? Falei, Pai, eu só queria um cafezinho. Gente, olha como a nossa mente é limitada. Olha como a nossa mente é limitada. Eu só queria um cafezinho. Só um cafezinho com as séries. E aí Deus fala, olha isso. Eu queria um cafezinho com as séries. Queria 5 minutos de cafezinho com ela. E Deus foi lá e me deu um seminário de 3 dias juntos. E ainda para eu ficar na casa dela, gente. Então Deus, os sonhos de Deus, eles são muito maiores e melhores do que os nossos. Os sonhos de Deus, gente, eles são perfeitos. Pare de se apegar aos seus sonhos. A nossa mente é limitada, o nosso coração é corrupto, a nossa visão é limitada. E Deus, o que Deus... Aí você pode pensar assim, nossa, Patrícia, mas às vezes eu já acho que eu sonho tão grande. Ei, deixa eu falar uma coisa pra você. Os seus sonhos nunca vão chegar nem perto dos sonhos de Deus. Os seus sonhos nunca vão chegar nem perto dos sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são muito maiores e melhores do que os nossos. E Ele vai fazer muito acima, muito além daquilo que você pede, daquilo que você imagina. Mas o que? Você precisa crer. Crer sem questionar, crer sem entender, crer sem ver, crer sem duvidar. Você precisa simplesmente crer. Crer que você merece? Não, gente, pelo sangue de Jesus. Deus não faz nada, absolutamente nada, porque nós merecemos. Nós não merecemos nada. Sabe o que nós merecemos, gente? Nós merecíamos, era o inferno. Eu tenho plena consciência, gente, que tudo o que Deus faz na nossa vida não é por merecimento, é por amor, é por graça. Deus não faz... Pode ter gente que fala assim, eu mereço. Oh, meu amor, não é que nunca foi e nunca será questão de merecimento. Na terra, as pessoas fazem as coisas por merecimento. Na terra, as pessoas fazem por meritocracia. Com Deus é por amor, gente. Ele faz mesmo sem você merecer. É uma graça incalculável. É isso mesmo, Selminha, essa é a palavra. É uma graça incalculável que vem do Abba. E o que você faz? Você recebe, só recebe. Receba a graça incalculável que vem do Abba nessa manhã. Receba a graça incalculável que vem do Abba nessa manhã. Receba o amor de Deus. Receba o colo de Deus, receba o abraço de Deus, receba o consolo de Deus. E por mais que você não veja, presta atenção, por mais que você não veja, simplesmente creia. Por mais que você não veja, simplesmente creia. Amém? Olha, deixa eu colocar nosso tema aqui. Só um minutinho, gente. Live da presença. 13, é isso, gente? Hoje é 13, hoje é dia 13. Episódio 13 de 120. Ou de 120? Gente, quando eu contei para as meninas aqui ontem... Ai, acenda o computador.
Quando eu contei para as meninas aqui ontem que são 9 meses de propósito, ficou todo mundo assim, oi? Oi? 9 meses de propósito? Aí eu falei, gente, não vamos comentar muito não, né? Vamos comentar não, vamos só viver. Vamos viver um dia de cada vez, né? Gente, abre a Bíblia de vocês aí, em João 3. Ai, gente, a palavra de Deus é tão linda, porque olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês, tá? Assim que a gente começou a live, eu acho que foi o terceiro dia, se eu não me engano. Acho que foi o terceiro dia, se eu não me engano. Nós lemos, ou foi no terceiro ou foi no segundo. Nós lemos exatamente João 3. Mas hoje, gente, Deus me deu uma revelação nova do mesmo texto. Exatamente do mesmo texto, Deus me deu uma revelação nova que veio direto do Abba. E eu espero que você receba no mais profundo do seu espírito, em nome de Jesus. Deixa eu ver, Samile, minha neta de 7 anos, ela te ama. Nilda, um beijo pra sua netinha Samile. Um beijo, Samile. Deus te abençoe, tá bom? Que você creia nos pés de Jesus, que você creia nos caminhos do Senhor, que assim como Marta, ou assim como Maria, você sempre escolha a melhor parte, que é a parte de ficar prostradas e rendidas aos pés do Senhor Jesus. Gente, ontem, assim, antes de eu ir dormir, o Espírito Santo falou tanto ao meu coração sobre Maria, porque ontem eu passei a tarde toda e eu não peguei no celular, né? E eu fiquei ali conversando e experimentando da graça, do amor e da misericórdia de Deus. E ali quando chegou no final do dia, meio que eu quis me acusar, né? Eita, você não fez um vídeo, você não tirou uma foto e tererê. Aí na hora o Espírito Santo falou assim pra mim, filha, você escolheu a boa parte. Ai, gente, como nós precisamos desse espírito de Maria, sabe? De ficar ali buscando a presença do Abba, olhando para as coisas que vêm do céu, buscando a presença dele como Maria um dia se prostrou. Falou assim, olha, eu quero aprender, eu quero a companhia do Pai. Muitas vezes nós queremos as coisas do Pai, nós queremos a provisão do Pai e nós precisamos aprender a desfrutar mais da presença do Pai. E eu quero já começar deixando uma pergunta para você nessa manhã. O que você tem desfrutado mais? Você tem desfrutado mais dos milagres, dos sinais, dos prodígios e da provisão do Abba? Ou você tem desfrutado mais da presença do Abba? Deus te convida para um tempo que Ele quer que você desfrute da presença. Da presença. Nós muitas vezes queremos o Deus da provisão, mas não queremos o Deus da presença. Você está buscando ultimamente o Deus da provisão ou o Deus da presença? Você está buscando o Pai que te sustenta, o Pai que te provém, ou você está buscando o Pai do relacionamento? Qual é o Deus que você tem buscado? Abre a sua Bíblia comigo em João capítulo 3, onde começa dizendo o seguinte, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Presta atenção, gente. Presta atenção em nome de Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Quem era Nicodemos? Uma pessoa importantíssima. Nicodemos era um membro, olha isso, um membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ou seja, Nicodemos fazia parte da nata dos fariseus, da nata israelense, tá? E aí olha o capítulo 2, o versículo 2, o que fala. Ele, de noite, procurou Jesus. Por quê? Olha só, ele de noite procurou Jesus e lhes disse, Rabi, presta atenção, sabemos que é mestre vindo da parte do Pai, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizado se Deus não estivesse com ele. Presta atenção. O que Nicodemos enxergou em Jesus? Nicodemos enxergou que Jesus era rabi, que Jesus era mestre, que Jesus era mestre vindo da parte de Deus. Por quê? Por causa dos sinais, por causa dos feitos.
Muitas vezes você só enxerga Jesus por causa dos sinais e dos feitos daquilo que ele tem feito na vida dos outros, tá? Então, olha só, Nicodemos chega para Jesus e diz: Rabi, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se não estiver com Deus. Tá? Então, presta atenção. Por que que Nicodemos creu em Jesus? Porque Nicodemos olhou para os sinais de Jesus, tá? Aí, olha o que Jesus faz, gente. Jesus com todo amor, Jesus com toda bondade, Jesus com toda misericórdia. Gente, eu fiquei ontem imaginando essa reunião de Jesus com Nicodemos. Aí, Jesus responde, olha o que Jesus responde para Nicodemos. Jesus fala para Nicodemos sobre os sinais, sobre os milagres. Jesus fala para Nicodemos sobre isso. Jesus não fala não, gente. Nicodemos está totalmente falando de coisas da terra, falando dos sinais, dos prodígios, falando daquilo que ele viu. Nicodemos está falando daquilo que ele viu. Aí vem Jesus, totalmente espiritual. Vem Jesus falando de coisas do Espírito. Olha o que Jesus fala. Olha isso. Jesus respondeu-lhe: em verdade te asseguro, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Gente, mas eu parei aqui ontem nesse versículo, nesse capítulo de João 3, e eu fiquei, meu Deus do céu. Porque olha só, ontem nós lemos lá no 2, que assim, entrando em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que Jesus fazia, creram em seu nome. Ontem nós falamos o quê? Das pessoas que só creem em Jesus por causa dos sinais. De quantas vezes nós ficamos pedindo: Deus, me dá um sinal de que o Senhor está comigo. Deus, faz isso, faz aquilo, mostra aquilo outro. Totalmente Tomé, totalmente carnal. Tipo, eu creio desde que o Senhor me mostre alguma coisa que me faça crer. Eu não creio de todo o meu coração. Eu não creio sem ver. Eu creio desde que eu veja alguma coisa. Nós falamos disso ontem, gente. Nós falamos disso ontem. E que aqui eu li para vocês, ó, que Jesus não confiava neles, porque Jesus conhecia todos. E Jesus não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. E aí, quando chegou aqui, eu falei: meu Deus, aconteceu exatamente isso com Nicodemos. Nicodemos chega para Jesus e Nicodemos fala: eu sei que tu és mestre, Rabi. Eu sei que tu és mestre vindo do Pai, porque ninguém faria os sinais que o Senhor fez se não tivesse vindo do Pai. Nicodemos olhava para quê? Nicodemos olhava para os sinais. Nicodemos olhava para aquilo que Jesus fazia. Primeira coisa que fez Nicodemos acreditar em quem Jesus era, e se você ler aqui o capítulo 2, se você ler o capítulo 2 inteiro, você vai ver que os discípulos começaram a crer em Jesus depois do milagre da transformação do vinho. Jesus chegou no casamento, faltou vinho, Jesus foi lá, mandou encher as talhas, certo? E transformou água em vinho. Aí a Bíblia diz assim, ó, olha só, no versículo 11 do capítulo 2 diz o seguinte, ó, com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Os discípulos começaram a crer em Jesus depois que Jesus transformou a água em vinho. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está levantando uma geração que crê nele, independente dos sinais dele. Jesus está levantando uma geração que crê nele, independente daquilo que ele faz. Jesus, nesse tempo, está levantando uma geração de homens e mulheres que creem, independente daquilo que vem.
Jesus nos chama nessa manhã, Ele está gritando nessa manhã, Ele está como João, que é a voz que gritava no deserto. Gente, o Espírito Santo falou tanto comigo sobre a voz que clama no deserto. Se você ler aqui, ó, no versículo 1, no capítulo 1, lá no versículo 23, diz o seguinte: E João lhes disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor, como diz o profeta Isaías. Ei, o Espírito Santo tá como uma voz que clama no deserto. Deserto muitas vezes não é lugar de você ver nada. Deserto você muitas vezes não vê água. Deserto muitas vezes você não vê árvore. Deserto muitas vezes você não vê plantas. Mas Jesus nos chama, é a voz que clama no deserto. O Espírito Santo é a voz que clama no deserto dizendo: creia. Creia somente. Creia sem ver. Creia que mesmo que a circunstância mostre tudo ao contrário, mesmo que você veja tudo sendo destruído, pessoas morrendo, mesmo que você veja 10.000 caindo à sua direita, 1.000 caindo à sua esquerda, tão somente creia. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nesse tempo, o Espírito Santo clama por pessoas que creem no Pai sem precisar ver. E você e eu, nós somos dos que precisamos ver para crer? Ou nós somos dos que crê mesmo sem ver? Em qual desses dois meios você está? E aí, gente, aí chega Nicodemos, falando assim: não, Rabi, eu creio que tu és mestre. Porque ninguém faria os sinais que o Senhor faz se não tivesse vindo do próprio Deus. E aí Jesus chega para Nicodemos e fala: em verdade te asseguro, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer de novo? Gente, Nicodemos totalmente na carne. Nicodemos totalmente na carne e Jesus totalmente no espírito. Olha o que Nicodemos pergunta, gente. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu-lhe novamente: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Gente, aquele que é nascido somente da carne só enxerga segundo a carne, só enxerga aquilo que os seus olhos podem contemplar. Mas aquele que é nascido do Espírito enxerga através do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito enxerga com os olhos espirituais e não com os olhos carnais. E aí ele continua aqui no 8, olha isso. O vento sopra para onde quer. Você enxerga o vento? Gente, olha isso. O vento sopra para onde quer. Gente, presta atenção. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem. Ô xerecantas, ô Espírito Santo, a tua presença é tão palpável. O vento sopra onde quer. O Espírito Santo, ele sopra onde ele quer. O Espírito Santo, ele move a sua vida. O Espírito Santo, quando Deus der uma ordem com apenas uma palavra, toda a sua vida pode ser transformada. Olha isso, o vento sopra onde quer. O Espírito Santo, ele sopra onde ele quer. Aí ele diz: você escuta o som. Escute o som da voz do Espírito. Muitas vezes você está querendo ver
Mas Deus, Ele é espírito. Você consegue ver coisas da carne, você não consegue ver coisas espirituais com seus olhos carnais. Aí olha o que está escrito, você escuta o som. Escute a voz do Espírito Santo. Escute a voz do Espírito Santo. Gente, aqui para mim tá perfeito. Aqui para mim não travou nada, meu povo. Tá repreendido pelo poder do nome de Jesus. Aqui não travou nada, não falhou nada. Eu tô com todos os pontinhos da minha internet. Meu 4G tá funcionando perfeitamente. Sai e volta, meu povo, pelo nome de Jesus. Aqui não travou nada, tá? Presta atenção. O vento sopra onde quer, tá? Você escuta o seu som. Às vezes você está esperando ouvir aquilo que na verdade você vai ouvir. Presta atenção no que o Espírito quer falar para você nessa manhã, tá? Muitas vezes você está esperando ver, quando na verdade você vai só ouvir. E como você está tão atarentado, como você está tão desapercebido, como você está tão agitado, como você está tão preocupado em ver, você acaba não ouvindo. Olha isso, o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Para ouvir a voz de Deus. Para de buscar ver as coisas e começa a buscar ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Fecha os seus olhos. Feche os seus olhos e enxergue não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Escute o som. Escute o som do Espírito Santo, escute a voz do Espírito Santo, escute a voz que clama no deserto. Talvez eu não sei qual é o deserto da sua vida. Eu não sei se o seu deserto é a sua vida sentimental. Eu não sei se o seu deserto é a sua vida espiritual. Eu não sei se o seu deserto é a sua vida financeira. Eu não sei se o seu deserto é o seu casamento. Mas existe uma voz, como a voz das muitas águas. Existe uma voz, que é a voz que clama mesmo no deserto, que quer falar com você. Você talvez não vai enxergar, mas você vai ouvir. O Espírito Santo nessa manhã quer falar ao seu coração, quer falar ao seu espírito. O Espírito Santo nessa manhã quer se conectar com o seu espírito, mesmo sem você ver. Você não precisa ver, mas você precisa ouvir. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Gente, esse versículo falou tanto ao meu coração. Presta atenção. O vento sopra onde quer, você não enxerga o vento. Alguém pode me explicar aí qual que é a cor do vento? Quantas vezes você já viu o vento? Você pode falar assim, eu já vi o vento. Não, você já viu folhas se movimentando. Você sabe que está ventando porque as folhas estão se movimentando, mas você não enxerga o vento. Mas você escuta o barulho do vento, porque o vento, quando ele chega, você consegue ouvir o barulho do vento, mas você não consegue enxergar o vento. Muitas vezes você não vai conseguir enxergar o agir de Deus, mas você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Se você parar e você for sensível à voz do Espírito Santo, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu profetizo que pelo poder do nome de Jesus você vai fechar os seus olhos e você vai ouvir. Você vai ouvir, ou como um vento impetuoso, como uma brisa suave, você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Aí lá Jesus continua, explicou-lhe Nicodemos, como pode acontecer isso? Explicou Jesus, olha o que Jesus explicou,
Tu é mestre em Israel. Tu é mestre em Israel. Às vezes, você está querendo ouvir os mestres. Às vezes, você está querendo ouvir os bambambam. Às vezes, você está querendo ouvir aqueles que são diplomados, aqueles que são famosos, aqueles que têm milhões e milhões e milhões de seguidores. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado com que Satanás está soprando no seu ouvido para você ouvir. Aí ele continua aqui, olha. Presta atenção. No versículo 10, tá? O versículo 10 explicou-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes essa verdade? Tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Aí Jesus continua: em verdade, te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos vistos. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Lembra do que eu falei para vocês ontem sobre testemunho? Olha o que está escrito no versículo 11 de João, gente. Em verdade, te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos vistos. Contudo, não acolheis o vosso testemunho. Não acolheis o vosso testemunho. Talvez você está acreditando em testemunhos que não é para você acreditar. Talvez você está acolhendo testemunhos que não é para você colher. Gente, o Espírito Santo falou tão profundamente ao meu coração ontem, mas tão profundamente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes nós ficamos querendo ouvir o testemunho de fulano, o testemunho de ciclano, o testemunho de não sei quem, o testemunho de não sei quem, sendo que o maior testemunho de todos nós não escutamos. O maior testemunho de todos, na maioria das vezes, nós não escutamos. Eu vou continuar lendo para vocês e daqui a pouco eu falo para vocês o que o Espírito Santo falou comigo. Olha o que o versículo 12 diz. Se falando de assuntos da terra, não me credes? Como crereis se falar dos assuntos celestiais? Gente, a minha live tem poucas pessoas. Mas eu louvo e glorifico a Deus por cada uma das pessoas que estão aqui. Eu não estou preocupada de ter muitas pessoas. Eu já falei isso para vocês aqui. Se fosse uma live dando dicas sobre como ganhar mais dinheiro, a live estava lotada. Se fosse numa live falando de cura da carne, estaria lotado. Mas como a gente é uma live falando das coisas do céu, tem poucas pessoas. Mas eu sei que são poucas pessoas, eram 12 discípulos, só 3 eram íntimos de Jesus. Presta atenção, de 12 discípulos, só 3 eram íntimos de Jesus. Então são poucas as pessoas que estão dispostas a pagar o preço para ser íntimo de Jesus. Essa live é uma live para poucos mesmo. É uma live para quem está disposto a conhecer as coisas do céu. É uma live para quem está disposto a mergulhar mais profundo. É uma live para quem está disposto a ter intimidade, profundidade e comunhão com o Abba. Muitos foram chamados, exatamente, Évila. Poucos foram os escolhidos. Aqui pode ter uma pessoa, gente. Ou pode ter eu e o Espírito Santo 5 horas da manhã aqui. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque quando falamos de coisas carnais, muitas pessoas ouvem. Mas quando falamos de coisas celestiais, poucas pessoas ouvem. E tá tudo bem por isso. Tá tudo bem. Aí ele continua. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto desse mundo, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 15 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, olha, presta atenção, gente. Eu quero que você leia comigo agora o versículo 17. Leia comigo, porque muitas vezes a gente se prende muito ao versículo 16. Muitas vezes você até conhece o versículo 16 de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez você sabe de cor o versículo 16. Mas eu quero te chamar a atenção agora por versículo 17. João 3,17, que diz o seguinte, tá? Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Tá escrito aqui que você vai ser salvo por meio do seu pastor? Tá escrito aqui que você vai ser salvo por meio de testemunho dos homens? Tá escrito aqui que você vai ser salvo por meio da religião? Tá escrito aqui também que você vai ser salvo por meio dos seus amigos? Não, gente. Tá escrito aqui, ó. Mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A salvação só tem um que salva. Não é a sua religião que te salva, não é a sua igreja que te salva, não é o teu pastor que te salva. O único que te salva é Jesus. O único que te salva é Jesus, tá? Aí, o 18 diz o seguinte: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou. Presta atenção. Olha o versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Quem crê em Jesus não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Quem que já está condenado, meu povo? Quem não crê. Quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí o 20 diz o seguinte: pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Eu vou concluir hoje falando sobre testemunho. O Espírito Santo ontem, gente, ele foi muito incisivo quando o Espírito Santo falou para mim: filha, fala para eles que o maior testemunho é aquele que foi dado na cruz do Calvário. Uau! Eu não sei se você tem noção da profundidade dessa palavra. O Espírito Santo falou para mim: filha, fala para eles que o maior testemunho deles, o maior testemunho que existe, já foi feito, já foi dado para eles na cruz do Calvário. Eu não sei qual é o testemunho que você ainda está esperando. Muitas vezes a gente critica os judeus, porque os judeus, muitos deles não acreditam em Jesus. Muitos deles ainda estão esperando o Messias. Talvez você ainda esteja esperando por um testemunho na sua vida. Ah, eu só vou crer em Jesus quando meu filho for salvo. Ah, porque quando Jesus converteu o meu marido, aí eu vou crer mesmo. Aí eu vou ter um testemunho para contar. Ah, quando Deus me der um emprego,
Aí eu vou poder testemunhar que Deus existe. Ei, qual é o testemunho que você ainda está esperando? Se o testemunho que salva, o testemunho que liberta, o testemunho que demonstra o maior amor do mundo já aconteceu. Se você não crer no testemunho da cruz, qual outro testemunho que você quer crer? Às vezes, você está esperando ter um testemunho na sua vida para falar de Jesus. Mas ele nunca foi e nem nunca será sobre o nosso testemunho. O Espírito Santo, gente, ele falou para mim assim ontem: filha, nada do que eu fizer na sua vida é comparado ao que eu já fiz por você na cruz. Olha o que o Espírito Santo falou para mim: filha, nada do que eu fizer na sua vida se compara, nem chega perto do testemunho que eu dei para vocês. Não é sobre o que Deus vai fazer na sua vida, mas é sobre o que Deus já fez na sua vida. Você está esperando ainda o que Deus vai fazer na sua vida? Ei, pelo sangue de Jesus, para hoje e olha para aquilo que Deus já fez. Não é sobre o que Ele ainda vai fazer, é sobre o que Ele já fez. Não é sobre o testemunho que a sua vida vai ter, mas é sobre o testemunho que a sua vida já tem. Você estava condenada. Eu estava condenada. Nós estávamos nas trevas. Nós íamos para o inferno. E Ele nos resgatou das trevas para a luz. Ele deu o seu único filho para morrer na cruz. Ele nos salvou. O maior testemunho é o testemunho da cruz. Não é o testemunho que eu estou aqui nas séries. Não, gente. Ou não é o testemunho. Aí às vezes você fala assim: ai, Deus me deu um emprego, olha que testemunho. Deus salvou o meu marido, olha que testemunho. Ai, olha, eu comecei falando do testemunho das séries para vocês, gente. Eu comecei falando do testemunho das séries. Que era para eu chegar agora para você e falar assim: ei, o que é o testemunho das séries? Perto do testemunho da morte de Cristo na cruz, da morte de Jesus que foi crucificado, colocar uma coroa de espinho, prender os braços dele num madeiro e ele morreu na cruz do Calvário. Olha bem para mim, não é sobre o nosso testemunho, não é sobre o que Deus fez ou vai fazer, não é sobre o que Deus vai fazer ainda na sua vida. Não é os testemunhos que você está esperando que Deus faça para você começar a falar de Jesus, não. Não. É sobre o testemunho que Ele já nos deu na cruz do Calvário. Se você não aceita e se você não tem boca para testemunhar aquilo que já foi feito, por que você acha que Deus ainda vai fazer algo na sua vida? Se você não consegue crer naquilo que Ele já fez, Ele já morreu, Ele já testemunhou. O testemunho é sobre Ele. Nós pregamos Ele, nós testemunhamos sobre Ele. Mas às vezes a gente é tão egoísta, a gente é tão prepotente, a gente é tão soberbo, a gente se acha tanto que a gente acha que é sobre a gente. A gente acha que é sobre o nosso testemunho. Não, gente. Não é sobre o nosso testemunho, não é sobre a gente, é sobre Ele, é sobre a cruz. É sobre o que Ele já fez. Grava essa palavra pelo poder do nome de Jesus. Não é sobre o que Deus ainda vai fazer na sua vida. É sobre o que Deus já fez na sua vida. É sobre o que Deus já fez na sua vida, gente. Isso aqui é muito profundo. Olha o que está escrito no versículo 19. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz já veio. Você já aceitou a luz? Você testemunha sobre a luz? Você reconhece Jesus? Você testemunha sobre o testemunho de Jesus?
Você já aceitou o que Jesus fez na sua vida? Ou você ainda está esperando por aquilo que Ele ainda vai fazer? Nossa, gente, Deus falou para mim, filha, eu já fiz. É que vocês não enxergam. Vocês não enxergam. Então, muitas vezes, nós estamos cegos, iguaizinhos aos judeus, que ainda estão esperando o Messias. Ele já veio, ele já testemunhou, ele já morreu, ele já foi crucificado, ele já foi ressuscitado. É sobre ele o maior testemunho que eu e você podemos testemunhar é sobre o testemunho de Jesus. É o testemunho da cruz, é a morte de cruz. Nenhum outro testemunho se compara nem chega perto ao testemunho de Jesus. Quanto mais nós falarmos dos testemunhos, quanto mais nós confiarmos, quanto mais nós agradecermos, quanto mais nós vivermos, mais a luz veio. A luz já veio. Se aproxima da luz. Busca a luz. Enxerga pelos olhos espirituais. Ouve a voz do Espírito Santo. Ele já veio. Ele já morreu. Ele já ressuscitou. O testemunho é dele. O testemunho é sobre o que ele já fez e não sobre aquilo que ele vai fazer. Nada do que Jesus fizer na minha vida ou na sua vida se compara à morte de cruz. Se compara à salvação eterna que ele já nos deu. Ele já nos deu. Não é sobre o que ele ainda vai fazer. É sobre aquilo que ele já fez, que garante a nossa salvação, que garante a nossa morada. Gente, a Bíblia diz que Jesus foi para o céu preparar a nossa morada. E eu e você ainda estamos esperando Deus fazer. Não, porque Deus vai fazer, porque Deus vai curar, porque Deus vai restaurar, porque Deus. Ontem o Espírito Santo me fez lembrar uma frase que ele me deu há muito tempo atrás. Jesus me deu uma frase há muito tempo atrás que diz o seguinte: quem não é merecedor das pequenas coisas, quem não é grato pelas pequenas coisas, jamais atingirá as grandes coisas. Quem não é grato pelas pequenas coisas, jamais alcançará as grandes coisas. Tá? Se você não é grato, se você não reconhece a morte de Jesus na cruz, se você não reconhece e você não é grato pela morte de Jesus na cruz, como que você quer chegar no céu? Como que você quer chegar no céu e morar com Jesus na eternidade? Se você ainda nem reconhece, você ainda não reconhece o testemunho e aquilo que ele já fez por você. Tá bom? Que o Espírito Santo possa se mover dentro de você, que essa palavra possa queimar dentro de você e que você seja não como Nicodemos. Não seja como Nicodemos, que cria somente porque via. Não seja como Tomé, que cria somente porque via. Creia sem ver. Creia naquilo que já foi feito. Mesmo que você não tenha visto, você não viu, você não presenciou a morte de Jesus de cruz. Mas você não precisa ter visto. Você só precisa crer. Amém? Vamos orar. Gente, eu quero passar um louvor para vocês hoje. Deixa eu pesquisar aqui antes que eu esqueça. Gente, é um louvor da Luma Eupídio que ela lançou. Ela lançou tem 1 ou 2 dias. Eu acho que é Eu Tenho a Ti ou Eu Venho a Ti. É alguma coisa assim. Alguém consegue pesquisar aí o último louvor que a Luma Eupídio? Gente, eu já escutei esse louvor tantas vezes. Se não me engano, chama Eu Venho a Ti ou Eu Tenho a Ti. É alguma coisa desse aí, tá bom? Eu Tenho a Ti. Alguém pesquisa o último louvor da Luma Eupídio para colocar aqui para mim, por favor, porque é um louvor que Deus falou tanto ao meu coração, gente, tanto. E eu espero que fale com você também, tá? Vamos orar? Vamos tirar o print enquanto vocês procuram aí. Vamos orar. Tiraram? Eu venho a ti, isso mesmo. Gente, esse louvor é lindo demais. E as palavras que a Luma fala no início, antes do louvor. Meu Deus do céu. E eu que até admirava o pobre do Nicodemo. Ai,
Alexandre, você é muito engraçado. Pode continuar admirando Nicodemos, Alexandre, não tem problema. Eu só imaginei a lapada de Nicodemos. Nicodemos lá falando dos sinais. Aí chega Jesus. Ei, aquele que não é nascido do Espírito nunca vai ver o reino de Deus. Nicodemos está lá falando dos sinais, gente. E Jesus entra dando uma lapada da forma mais educada que existe. Eu falei, meu Deus, eu tenho que aprender com Jesus. Jesus me ensina a ser assim, a dar essas lapadas sem nem dizer que é lapada. Jesus veio e pá, deu no meio de Nicodemos. Ai, gente, mas eu imaginei, gente, eu me senti ontem numa sala assistindo a cena de Nicodemos e Jesus conversando. Eu me imaginei nessa sala ontem, gente, de verdade. Vamos orar, meu povo, ora comigo, por favor, orem comigo agora, tá bom? Papai, Paizinho, Pai amado, Pai maravilhoso, Pai amoroso, Pai extraordinário, nós queremos nessa manhã, Pai, te agradecer por esse maná fresco direto do céu. Nós queremos te agradecer, Pai, por todas as revelações que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido perfeito, o Senhor tem sido extraordinário, o Senhor tem sido maravilhoso, Pai. Pai, nós queremos nessa manhã te pedir perdão por todas as vezes, Pai, que nós não queríamos, Pai, porque nós não víamos. Pai, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós te pedimos sinais, prodígios e milagres miraculosos. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós buscamos testemunhos da terra, ao invés de buscar o testemunho do céu. Oh, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Espírito Santo, por tantas vezes que nós demos testemunho sobre nós e não sobre Jesus. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nós valorizamos os testemunhos da terra, ao invés de valorizar o testemunho da cruz. Oh, Senhor, nos perdoa, Pai. Tem misericórdia da nossa alma, nos perdoa, Pai, por tantas vezes que nós fomos cegos, que nós enxergamos apenas com os olhos da carne. Pai, nos perdoa por todas as vezes que nós focamos tanto naquilo que nós podemos ver e nós não paramos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. E assim como o Senhor nos ensinou hoje, Pai, de uma maneira tão linda, que o vento ninguém vê de onde vem nem para onde vai. Nós não vemos o vento, mas nós podemos ouvir o vento, Pai. Nós ouvimos o vento, Pai, nos ensina a ouvir a Tua voz. Nos ensina, Pai, a ouvir a Tua voz. Nos ensina, Pai, a crer sem ver. Pai, derrama nessa manhã de uma porção dobrada, Senhor, de fé. Pai, aviva a nossa fé, vivifica a nossa fé nessa manhã, Pai, para que nós possamos, Senhor, crer independente daquilo que nós vemos. Ó Espírito Santo, por favor, nos ajuda, Pai, a testemunhar mais sobre a cruz, a falar mais sobre a morte de cruz. Pai, obrigada. Obrigada, Pai, por nos mostrar que não é sobre o que o Senhor ainda vai fazer, mas é sobre aquilo que o Senhor já fez. Pai, obrigada por nos mostrar que nada do que o Senhor venha fazer na nossa vida chega próximo do que o Senhor já fez na cruz. Oh, Pai, obrigada, Senhor, porque a luz já veio ao mundo, Pai. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós não aceitamos a luz e que nós estávamos ainda nas trevas, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque nós vivemos muito tempo nas trevas, mas obrigada, Senhor, por trazer luz ao nosso caminho. Pai, obrigada, Pai, porque a Tua palavra ela é verdadeiramente luz para os nossos pés. Obrigada, Senhor. Pai, derrama também de fome e sede da Tua presença. Derrama, Pai, de fome e sede por a gente ler a Bíblia, por a gente nos aprofundar na Bíblia, Pai. Ô Espírito Santo, nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Pai. Ô Senhor, nós não vamos crer mais a partir de hoje só por causa dos sinais, não, Senhor, mas nós vamos crer por causa da cruz. O maior sinal que o Senhor nos deu é o sinal da cruz. O maior testemunho que existe é o testemunho da cruz. O maior sinal o Senhor já nos deu, o maior milagre o Senhor já fez, Pai. Oh, Senhor, nós aceitamos, Senhor, a Tua luz. Nós aceitamos o Teu testemunho de cruz. Nós aceitamos, Pai, o Teu sinal da cruz. Oh, Senhor, nos ajuda a olhar para a cruz, Pai. Nos ajuda a olhar para a cruz, a testemunhar sobre
sobre a cruz. Nos ajuda a olhar para a luz e nos ajuda a ouvir a Tua voz, Senhor. Nos ajuda a ouvir a Tua voz. Nos ajuda, Pai, a enxergarmos com os nossos olhos espirituais. Nos ajuda, Pai, a enxergar com os olhos de Jesus. Nos ajuda, Pai, a pensar como Jesus. Nos ajuda, Pai, a crer como Jesus. Nos ajuda a sentir como Jesus, Pai. É o que nós oramos, Senhor, nessa manhã. E te agradecermos, Paizinho. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, meu povo. Amém, 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 amém. O maior sinal já foi nos dado. Foi nos dado na cruz do Calvário. O louvor de hoje, eu vou repetir para vocês, é Eu venho a ti, da Luma Eupídio, tá bom? Um beijo bem grande no coração de vocês, gente, orem por mim. Eu vou estar num evento a partir de hoje à noite, num seminário, 3 dias, não sei como que vai ser lá, porque a gente vai ficar num hotel, mas Deus vai preparar um lugar pra gente fazer a nossa live, tá bom? Eu amo muito a vida de cada um de vocês. Obrigada por estarem aqui, obrigada por estarem comigo, obrigada por confiarem em primeiro lugar em Deus e por confiarem no meu trabalho, por estar aqui juntinho comigo todas as manhãs. Que Deus abençoe, que Deus cubra você com toda a sorte de bênçãos espirituais, que Ele derrame sobre você mesmo uma porção dobrada da presença dEle e que você seja hoje avivada na sua fé. É isso que eu oro, gente, em nome de Jesus. Tá bom? Um beijo grande. Amo vocês. Depois eu vou pedir pra eu tirar umas fotinhas da pastora Séries. Eu vou pedir pra ela gravar um áudiozinho ou um videozinho pra vocês, tá bom? Um beijo, gente. Pode deixar que eu dou abraços e beijos nela por todos vocês, tá? Um cheiro, meu povo. Deus abençoe. Tchau, tchau.